Olá pessoal, hoje vamos começar a falar de um assunto novo, mas que tem tudo a ver com o que a gente viu até agora, que é um pouco sobre conjuntos, tá certo? Para a gente falar mesmo os detalhes um pouco mais técnicos, né, de teorias de conjuntos, né? Vamos colocar um probleminha para estar introduzindo, né, a ideia, né? Pode ser que esse tipo de problema seja bem familiar, assim, bem comum para todos vocês, inclusive. Então, vamos lá. Deixa eu só copiar aqui. Então, está aqui o problema. Então, né, a gente tem a seguinte situação. Uma pesquisa de mercado foi realizada para verificar a venda de três tipos de produtos, tá certo? 1.500 pessoas foram entrevistadas e os resultados foram os seguintes. Então, temos que 460 pessoas usam o produto A, 400 pessoas usam o produto B e 380 pessoas usam o produto C, tá certo? Além disso, temos as seguintes informações. Deste total, 50 pessoas usam produto A e B, né? Então usam os dois produtos. 80 pessoas os produtos B e C e 40 os produtos A e C. E além disso, temos que 30 pessoas usam os três produtos. Aí, com base nisso, né, temos essas três perguntas. A primeira, quanto dessas pessoas entrevistadas não usam nenhum desses produtos, tá? Bom, aqui a gente pode estar fazendo a seguinte coisa, né? Então, o que importa é como a gente vai organizar essas informações que a gente tem, tá? Então, a gente pode, por exemplo, né, fazer o famoso diagrama de Venn, que provavelmente vocês já conhecem, que diz o seguinte, né, que, bom, a gente tem aqui, vou desenhar essa bolinha aqui, deixa eu diminuir aqui um pouco o colocar o probleminha aqui um pouquinho de lado aqui, literalmente falando, tá? Então, vamos supor que nesse círculo, né, temos que é, é formado, né, é a coleção formada de pessoas que usam o produto A, tá? Vamos estar chamando, né, esse círculo aqui, vou colocar um nome, um Azinho aqui diferente, tá? Beleza, só que o que acontece, né? Existem pessoas que usam o produto B, mas também usam o produto A, tá? Então, existe essa situação, né, que você pode, que eu vou chamar dessa coleção B aqui, com esse B um pouquinho diferente. Então, aqui você pode imaginar o seguinte, né, que isso aqui tudo, né, são as pessoas que usam o produto A, porém, né, tem uma parcela dessas pessoas que usam o produto A que usam o produto B, né, e vice-versa, né, existem pessoas que usam somente o produto B, mas que existem o produto A. E além disso, o que que a gente tem, né? A gente tem também que existem pessoas que usam o produto C também, né? Porém, essas pessoas que usam o produto C, parte delas também usam o produto B, né? E parte delas também usa o produto A. Então a gente pode estar representando com esse desenho aqui, tá? Aí aqui vamos chamar com esse Czinho aqui, esse Czão na verdade, tá? Então o que acontece, né? A gente tem um total, né, de 460 pessoas que usam o produto A, tá certo? Porém, o que que a gente tem, né? A gente tem também que 80 pessoas usam o produto A e B e esses outros dados aqui, tá certo? Primeiro, vamos começar com a seguinte maneira, né? Vamos colocar as 30 pessoas que usam os três produtos, né? E os três produtos está representado, né, como essa região aqui, tá certo? Aí agora o que que acontece, né? Quantas são as pessoas que usam A e B? 80, né? Mas dessas pessoas que usam A e B,
Também pode existir pessoas que também usam o produto C, né? Então, o que que acontece? A gente tem que incluir também as que usam o produto C. Então, o que que vai sobrar aqui? Vai sobrar 50, tá certo? E o total aqui é 80, tá? Porque esse total são que usa os produtos A e B, né? Porém, 30, né, usa os três, né? E aqui esse 50 usaria somente os dois, tá? B e C temos quanto, né? Vamos lá, aqui temos B e C que é 40, né? Então, como já tinha 30 aqui, sobra 10. E A e C, né? São. Peraí, acho que eu fiz errado aqui, né? 50 pessoas usam os produtos A e B. Então tá errado aqui, ó. Então aqui é só 20, né? Aqui é 20. Eu me confundi lá, né? É, aqui produz A e B, né? 80 que usa o produto B e C, né? Então aqui sim é 50, tá? E 40, né? Que usam os produtos A e C, né? Então aqui sobra 10. Agora sim, tá? Agora está correto. Então, das 460 pessoas que usam o produto A, também tem pessoas que usam o produto B e C, né? Então, o total é 460 pessoas, né? Só que aqui a gente tem quanto, né? Temos 60, tá certo? Então, o que sobra aqui que só usa A é 400. E os produtos B? São 400 pessoas, né? Porém, a gente tem o quê, né? Que usam também produtos A e C são 100, né? Eu juntando aqui tudo, né? Então, aqui sobra 300, tá? E que usam somente o produto C é 380, né? Então aqui a gente tem o que, né? Temos 80, tá certo? Então sobra 80 não, desculpa, aqui temos 90, né? Então sobra 290, né? Se eu não estiver enganado nas contas, né? Muito bem, então agora, né? Como a gente organizou bem, né? Estratificou cada grupo, a gente consegue resolver, né, esses problemas. Então, a primeira coisa é o seguinte, né? Quantas dessas pessoas não usam nenhum dos três produtos? Bom, a gente tem um total de 1.500 pessoas, né? Então, a gente teria que somar, né, a quantidade disso aqui tudo, né? E tirar dos 1.500, né? Então, suponha que os 1.500, né, seria o, sua coleção, né? De todas as pessoas que foram entrevistadas, né? Então aqui eu tenho 1.500 no total, né? Tá certo? Então vamos somar isso aqui tudo, né? E ver quanto que sobra dos 1.500. Bom, vai dar um total de 1.100, né? Se a gente pegar e somar isso tudo, tá? Então a gente tem 1.100, tá? Então, quantas pessoas sobraram, né? 400, né? Então, aqui temos que 400 pessoas não usam nenhum produto, né? Quantos usam o produto A e não usam o B, né? Então, que usam A e não usam o B seria quem, né? Seria o 400, né? E as que usam o produto C, né? Então, seria 410, tá certo? E qual é o produto de maior fidelidade, né? Ou seja, cujos entrevistados usam somente esse produto? É o produto A, tá? Muito bem. Então, provavelmente muitos de vocês devam ter se deparado, né, com esse tipo de exercício, né, com esse tipo de situação, tá? E o que que a gente fez aí, né? O que a gente fez foi organizar, né, essas pessoas em algo que a gente chama de conjunto, né? Que é uma coleção de coisas, né? Então aí a gente organizou direitinho, né, em pessoas que usam produto A, né, em pessoas que usam produto B, em pessoas que usam produto C. Então, o segredo de tudo, né,
é a organização dos objetos nos quais queremos trabalhar, né? E esse conceito, né, de conjunto, né, de coleção de objetos, né, é o conceito mais básico da matemática, tá? E como eu já tinha dito, né, ele de maneira, como é que eu posso dizer, né, um pouco mais informal, né, é uma coleção de coisas, né? Sendo que essas coisas podem ser de naturezas concretas, né? Como a gente fez, né, a partir desse exemplo, né, a gente tem que são pessoas, são produtos, né? Então você pode ter conjunto de pessoas, de produtos, sei lá, de cadeiras, lápis, de mesas, né? Porém, não se restringe a isso. Conjunto também pode ser uma coleção de objetos abstratos, né? Como no caso da matemática, tá certo? Onde a gente pode ter conjuntos de pontos, né? Que é um objeto muito estranho, né? Porque a gente imagina como sendo um pontinho, né? Mas é algo que não tem dimensão, né? Então, enfim, isso aí pode render muita e muita conversa, né? Então, conjunto de pontos, conjuntos de retas, de planos, para a galera que já está estudando geometria analítica, né? E de funções também, né? Por que não? Tá? Em geral, né, para representar funções, a gente usa uma letra maiúscula, tá? Então, por exemplo, você tem um conjunto X maiúsculo, tá? Então, em geral, você dá nome de letras maiúsculas para conjuntos, tá certo? E letras minúsculas para representar os seus elementos, né? Então, por exemplo, você quer representar um elemento daqui, então você poderia representar esse elemento desse conjunto usando uma letrinha minúscula, né? Por exemplo, um xizinho minúsculo, tá certo? Então, nesse caso, a gente poderia falar, olha, que essa letra aqui, né? Tipo, esse cara aqui, né? É um elemento. Então, x é xizinho minúsculo, né? É um elemento de x maiúsculo, tá? Tá certo, mas a gente não precisa, né, escrever, né, essa frase toda aqui, né? Para isso existe um símbolo, né, que é o símbolo conhecido como pertence, tá? Então, quando eu escrevo isso aqui, o que que significa, né? Significa que x pertence, x minúsculo, né, pertence a x maiúsculo, certo? Então, ou seja, esse x minúsculo é um elemento do conjunto, né, x maiúsculo, tá certo? É, E na verdade, a gente pode ter também que conjuntos também pode ser elementos de outros conjuntos, né? Tipo, por exemplo, você pode ter o conjunto que contém os conjuntos, tipo, sei lá, tem um conjunto A que eu vou chamar de conjunto é, dos múltiplos de 2, tá? E vou chamar de B o conjunto dos múltiplos de 3, tá? Aí você pode criar um conjunto, né? Sei lá, vou criar Y, que é o conjunto ah, dos múltiplos, né? Sei lá, o conjunto. Não vou dar nome, não, vai. Então você poderia ter um conjunto Y
onde A e B, né, fossem elementos dele também, sabe? Onde você teria que A pertence a Y, né, e B pertence a Y também. Você poderia criar um conjunto Y onde os elementos, né, são esses conjuntos. Não tem problema nenhum, sabe? Você tem um conjunto que os elementos são conjuntos também, tá? Na verdade, o que você não pode ter, de forma alguma, é um conjunto que contém ele mesmo, tá? Que isso gera muito problema na matemática, tá? Por isso que esse tipo de coisa é abolida, né? Porque o que que acontece? Aqui eu vou dar, né, uma ideia bem intuitiva, né, do que significa conjuntos, né, os seus elementos e algumas propriedades, né? Mas, ah, quando você pega para estudar mesmo teoria de conjuntos, né, de maneira séria, não que aqui não seja sério, né, mas para estudar teoria de conjuntos precisa de um pouco mais de experiência também, né? E aqui o caráter é introdutório, né? Mas quando a gente vai pegar e estudar teoria de conjunto mesmo, para valer mesmo, para entender a sua fundamentação, né? Existem axiomas que são conhecidos como axiomas de ZFC. Que são o quê, né? Que é um conjunto de regras, né? Que define se algo é conjunto ou não é conjunto e propriedades que conjuntos satisfazem, né? E essa tripla aqui, ela é engraçada, né? Porque isso aqui é o nome de um matemático, né? Que é o... Eu acho que é... Agora eu sempre me confundo se é Ernest ou se é Albert, né? Bom, mas é o Zermelo. E esse aqui, e o F é o Frankel. Se não me engano, é Ernest Zermelo e Albert Frankel, tá? Que criaram essa coleção no início do século XX, né? Então é uma coisa para matemática bem recente, né? E esse C é engraçado porque aqui eu tenho nomes de dois matemáticos, né? E esse C é o nome de um axioma, que é o axioma da escolha, né? Só que em inglês ele é conhecido como choice axiom, né? Bom, mas aqui a gente não vai se preocupar com isso, né? Mas o que eu digo é o seguinte, né? Que dentre, né, esses axiomas, né, tem um axioma que não permite, tem uma regra, né, que não permite que esse tipo de coisa aqui aconteça, né? Que tem um axioma lá chamado axioma da fundação, tá? Que não se preocupe com isso agora, que os axiomas lá têm nome também, né? Você tem o axioma da extensionalidade, axioma da substituição, o axioma da escolha, né? O axioma da fundação não permite, né, que esse tipo de coisa aconteça. Então isso aqui não pode, tá? Só para não ficar jogado, né, para ficar no ar, né? Porque que isso não pode, né? Não pode porque é feito para isso não acontecer, né? Porque se isso acontecer, você pode gerar contradições na matemática, né? E como a gente viu na parte de implicação lógica, né? Se você tem algo que é uma contradição, implica logicamente qualquer coisa, né? Então, contradições provam qualquer coisa. E quando você está numa teoria matemática, né, você não quer provar qualquer coisa, né? Você quer provar coisas que sejam razoáveis, né? Dependendo dos seus axiomas, tá? Então é só para deixar claro, né, que essas coisas não são feitas brotadas do nada, né? Tudo tem o seu motivo, né? E muita gente boa, né, pensou sobre isso também, tá certo? Bom, continuando, né? Podemos representar um conjunto, né? Como é que a gente representa um conjunto, né? A gente pode representar, por exemplo, né, descrevendo quem são os seus elementos, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui um conjunto A, certo? Que possui os elementos, por exemplo, A, B e C, né? Então, o conjunto A é formado por elementos A, B e C. Então, eu posso representar o A como sendo assim, né? Abro chaves, né?
Coloco A, B e C e fecho chaves. Então, dessa maneira, eu estou dizendo que o conjunto A ele é formado somente pelos elementos A, B e C. Tá certo? Ou, por exemplo, eu posso pegar o conjunto B como sendo o conjunto de todos os divisores, né, de 12, certo? Que é quem, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Tá? Ao invés de escrever, né? Ou você poderia escrever, né? Seja B o conjunto de todos os divisores positivos, né? De 12. Tá? Divisores naturais, né? Beleza, a gente deu esses dois exemplos, né? De conjuntos A e B, né? Só que esses conjuntos, eles possuem infinitos elementos, né? Mas também podemos representar conjuntos que possuem uma quantidade infinita, né, de elementos, tá certo? Como, por exemplo, o conjunto dos números naturais, tá? Que a gente representa, né, por esse símbolo aqui, né, esse n com, então, conjunto dos números naturais, tá certo? E também, né, a gente consegue representar esse conjunto, né, descrevendo os seus elementos. Só que a gente vai ter que introduzir, né, uma notação nova, né? Porque o que que acontece, né? Como ele é infinito, a gente não tem como, né, descrever todos os seus elementos, né? Então a gente descreve até um certo momento, né? Um, dois, três, quatro, e depois a gente coloca uma vírgula e três pontinhos, né? Que são as famosas reticências, né? Tá? E o que que significa essa reticência? Significa o seguinte, que esses três pontinhos a gente interpreta da seguinte maneira, esse, que essa sequência, que esses números eles vão continuar seguindo o padrão do que veio antes, né? Então, o que está acontecendo? Se você observar, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, né? Então, o número seguinte é sempre o anterior acrescido de 1, né? Então, esse que é o padrão que está aparecendo aqui. Então, esses três pontinhos, essas reticências, né? O significado que elas possuem nesse contexto é do quê, né? De que, olha, o próximo número vai ser o quê? Vai ser o 4 acrescido de 1, então vai ser 5. E aí o seguinte vai ser o quê? 5 acrescido de 1, que vai ser 6. E assim por diante, né? Então é um processo é, indeterminado, né? Tipo, que vai seguindo essa regra, né? Que vai seguindo esse padrão, tá? Por exemplo, se a gente pegar o conjunto dos números pares, que eu vou chamar de P, eu posso representar como 0, 2, 4, 6 e eu uso reticências de novo, né? Então, as reticências aqui vão representar o quê? Esse padrão, né? De que eu sempre estou pegando o número anterior, né? E somando 2 a ele, né? Então, aí o próximo vai ser 8, aí somando 2 vai ser 10 e assim por diante. Tá certo? Muito bem. Então, a gente tem essas duas maneiras também de representar, né? Logo mais vou falar de uma outra maneira também, que é a maneira mais usual, que é usando a propriedade, tá? Mas vamos continuar falando de outros tipos de conjunto, né? Então, agora, vamos destacar, né, em particular, um conjunto com apenas um elemento, né? E esse conjunto a gente vai dar o nome de conjunto unitário, tá? Então, o que que é o conjunto unitário, né? É o conjunto que possui apenas um elemento, tá? Então, por exemplo, a gente poderia pegar o conjunto A, que possui somente esse elemento, tá certo? Ou a gente poderia pegar o conjunto
que só possui o zero, que é unitário, ou esse conjunto aqui que possui esse símbolo aqui, né? Que a gente vai ver já já que se trata do conjunto vazio, que é unitário também. E eu vou explicar já já por que esse conjunto é unitário, né? Tá certo? É... Muito bem, né? Então, uma outra coisa também que sempre costuma confundir, né? Quem está iniciando nessa vida de conjuntos, né? Ou mesmo que às vezes trabalhe também, né, com isso, mas às vezes nunca parou para dar uma pensada também nessa coisa, né? Que é o seguinte, né? Que, por exemplo, eu não importa a ordem, quando eu represento o conjunto dessa maneira, não importa a ordem que ele aparece, tá? Então, se eu tiver esse conjunto aqui, e se eu tiver, por exemplo, esse conjunto aqui, os dois conjuntos vão ser iguais, porque o que importa para a gente é somente o que ele contém, né? Não a ordem que aparece, né? Isso aqui é só uma maneira de representar os elementos que o conjunto contém, tá? Então, não estou preocupado com ordem. Para a ordem, a gente vai estar definindo depois algo que se chama par ordenado, que aí sim, a gente vai dar uma definição de como é que a gente representa o primeiro elemento, o segundo, e por aí vai, tá certo? E além disso, além da ordem não importar, então ordem não importa, a repetição de elementos também não importa, tá? Então, vou colocar aqui, ó, repetição de elementos não importa também. O que que isso significa? Que se a gente escreve o conjunto, por exemplo, 1, 2, 3, é igual a esse conjunto aqui, ó. 1, 2, 3, 2, 1, 2, tá? Isso aqui pra gente é algo que é redundante, né? Porque no contexto de conjunto, o que importa pra gente são só os seus representantes, né? O que importa é que esse conjunto aqui, ele possui o número 1, possui o número 2 e possui o número 3, tá? Eu não quero saber se o 1 aqui aparece duas vezes ou se o 2 aparece três vezes, tá? Isso aqui pra gente não é irrelevante, sabe? Então, quando a gente tiver uma situação assim, é igual, mas em geral, coisas assim não vão aparecer, tá? Mas se caso surgir, tipo, isso aqui é igual a isso, tá certo, gente? Muito bem. Então, feito isso, né? Espero que esteja mais ou menos esclarecido a ideia inicial de conjuntos. Agora, vamos partir para algumas coisas que a gente pode fazer com conjuntos, né? E uma delas é a inclusão de conjuntos. Beleza, né? E o que que significa a inclusão de conjuntos, né? Tá. Aqui é o seguinte, né? Dado um conjunto, a gente sempre pode pegar um pedaço desse conjunto dado, tá certo? E esse pedaço é o que a gente vai chamar de subconjunto, tá certo? Então, isso quer dizer que todos os elementos, né, do subconjunto são elementos do conjunto dado, tá certo? Ou seja, funciona mais ou menos assim, ó. É, se, vamos pegar assim, ó. Eu tenho um conjunto, vou chamar esse conjunto aqui, representar por essa bolinha, né? Então, eu tenho uma coleção de coisas aqui, eu tenho um conjunto B, tá certo? E aqui eu tenho esse cara aqui que é um conjunto A, tá? Então, a inclusão você pode imaginar que é isso, né? Que o conjunto A, né, ele é o que a gente chama de subconjunto, né, do conjunto B, né? Então, os elementos que estão em A
vão ser elementos de B também, tá certo? Então, se A é um subconjunto de B, então o que a gente faz, né? A gente diz o seguinte, que se um elemento está em A, então esse elemento também está em B, tá certo? E a gente representa, né, dessa maneira aqui, ó. Quando aparecer esse símbolo aqui, que é o símbolo que a gente chama de contido, né, a gente lê que A está contido em B, tá certo? Então, aqui é A está contido em B. Muito bem? Bom, assim como você pode falar, né, que B contém A, né, que é equivalente. Contém o conjunto A, né? Tá certo? Bom, por exemplo, né, a gente poderia estar colocando o conjunto A, né, como sendo o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3, né? E o conjunto B como sendo o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 6 e 12, tá? E com isso, o que acontece? Ó, os elementos de A são elementos de B também, tá certo? Então, você pode escrever sem medo que A está contido em B, tá? Pois o A é um pedaço, né? É uma parte do conjunto B, tá certo? E o mesmo vale, né, para conjuntos infinitos também, né? Que, aliás, vale para conjuntos em geral, né? Sendo finito ou infinito, né? Que lá atrás, né, a gente tinha o conjunto dos pares e dos naturais, né? Se você reparar bem, né, o conjunto dos pares é uma parte, né, dos naturais, porque os naturais têm os pares e têm os ímpares, né? Então você poderia estar escrevendo dessa maneira também, né? Tá certo? Bom, agora a gente vai falar de uma outra maneira de representar, né, os elementos de um conjunto, tá certo? É, o que acontece? Que dado um conjunto X, tá? Então, dado um conjunto X, tá? A gente pode tomar qualquer subconjunto Y dele satisfazendo uma determinada propriedade, tá certo? Então, dado o conjunto X, podemos tomar qualquer subconjunto Y dele, né? Satisfazendo uma propriedade que eu vou chamar de P minúsculo, tá? Uma propriedade Pzinho aqui, né? Então, para isso, a gente representa dessa maneira aqui, ó. Eu vou explicar já já o que significa cada uma dessas coisas. Então, uma outra maneira que a gente pode representar, né, o subconjunto Y é o quê? São os elementos de Y, desculpa, de X. Aí aqui você coloca dois pontos ou coloca... Às vezes aparece também uma barra também, sabe? Aqui, aí depende do livro, tá? Então, o que acontece? Você pode representar o conjunto Y dessa maneira. Então, do lado esquerdo você representa onde os elementos moram. Então, eu estou pegando os elementos em X, o que acontece? Que satisfaz a propriedade P, tá? Ou seja, você poderia, ao invés disso, você poderia estar escrevendo
P de x é verdade, né? E dá na mesma. Então você está pegando os elementos de x que satisfaz uma propriedade P, tá certo? Bom, vamos ver, né? Tá muito na abstração, né? Por mais que a gente vá usar exemplos que também são abstratos, né? Mas vamos dar uma olhada que os exemplos vão ajudar a clarear bastante esse conceito, né? Então vamos lá, vamos voltar no que a gente já viu. Então, vamos considerar, por exemplo, o x como sendo o nosso conjunto dos naturais, tá? E eu vou pegar a propriedade P de x, que ela diz o seguinte: P de x representa que x é par, tá? Então, quando a gente considera o conjunto, no nosso caso aqui o y, né, que eu falei lá, né, que é o conjunto formado pelos elementos que vivem em x, né, então que vivem nos naturais, tal que acontece isso aqui, tá? É a mesma coisa de você escrever isso aqui, ó, é o conjunto formado pelos os elementos que estão nos naturais, tal que, o que essa propriedade diz? Que x é par, tá? Então esse conjunto y, né, é o nosso conjunto dos pares, né, que também podemos representar dessa maneira, né, falando onde os elementos moram à esquerda aqui dos dois pontos, né, e à direita falando qual propriedade que esses elementos satisfazem, tá certo? Sendo uma propriedade qualquer, sabe? Não importa se vai ter elemento dentro do conjunto inicial que vai satisfazer essa propriedade ou não, sabe? Isso não é problema, tá? Tudo bem? Então agora, só para mudar um pouquinho, né? Considera essa propriedade aqui Q de x, que diz o seguinte, né? Que x é múltiplo de 3, tá certo? Então, a gente pode estar escrevendo, né, um novo conjunto, né? Por exemplo, sei lá, conjunto T, tá? Em que eu posso pegar assim, ó, eu quero o conjunto formado pelos elementos dos números naturais, né, os elementos naturais, de forma que vale a propriedade Q de x. Ou seja, eu quero os elementos naturais que são múltiplos de 3, né? Tá? E uma outra maneira de representar isso também, né, é a seguinte, né? Quem são os múltiplos de 3? É 0, é 3, é 6, é 9 e repete o padrão, né? Assim por diante, usando as reticências. Tá certo? E repare o seguinte, né? Se você pega um conjunto e pega o pedaço dele, né? Esse pedaço sempre vai ser o subconjunto dele, né? Porque você está pegando um pedaço, né? Então, fazendo isso, a gente meio que tem algumas inclusões que são automáticas, né? Por exemplo, no caso aí, esse y, que é o conjunto dos pares, como a gente pegou um pedaço do... Ele é sendo um pedaço dos naturais, ele vai ser um subconjunto, né? Então a gente pode escrever dessa maneira. E o múltiplo de 3, o conjunto formado pelos múltiplos de 3 também vai estar contido nos naturais, porque a gente pegou o quê? Olha, a gente pegou um pedaço dos naturais, né? Que são os meios naturais que satisfazem essa propriedade. Tá certo? Bom, feito isso, aí podemos ver algumas propriedades, né, que a inclusão satisfaz. Então, vamos ver alguns resultados, né? Algum que aqui eu vou chamar de proposição, né? Mas essencialmente proposição e teorema é basicamente a mesma coisa, né? Tipo, o meu orientador de doutorado diz que proposição é algo que você cria, né? E teorema é algo que as pessoas chamam a sua proposição, sabe? Então, mas nesse contexto que a gente está vendo, proposição e teorema é a mesma coisa, né? São afirmações que necessitam de uma prova, tá?
Então, pois é, eu só fui aprender essa diferença no doutorado, viu, gente? Então, fiquem tranquilos. Então, eu tenho aqui A, B e C conjuntos e valem as seguintes propriedades. Ah, mas esses conjuntos aí pode ser finito, infinito? Sim, são conjuntos quaisquer, sabe? O- Conjuntos que você consegue imaginar e que você não consegue imaginar, tá? Então valem as seguintes propriedades. Então, a primeira propriedade é o quê, né? É a mais sem graça, né? Mas interessante isso estar claro para a gente que A está contido em A, tá? A segunda propriedade é o quê, né? Que é a nossa famosa propriedade da transitividade, né? Que diz que se eu tenho que A está contido em B e B está contido em C, tá? Então, o A está contido em C, tá? Lembra um pouquinho lá aquela estrutura aquele desenho que eu fiz lá dos silogismos aristotélicos, né? É a mesma situação, né? De transitividade. E a última é o seguinte, né? Que se eu tenho, que é o que a gente usa para provar a igualdade de conjuntos, né? E se eu tenho que A está contido em B e B está contido em A, então os dois conjuntos são iguais, né? Se um faz parte do outro e o outro faz parte do um, né? Então não resta outra possibilidade do que os dois conjuntos serem iguais, tá? Então, beleza, né? Como é que a gente mostra isso, né? A única coisa que a gente sabe até o momento é o quê, né? Que se eu tenho um conjunto... O, o que significa um conjunto X está contido no conjunto Y? Significa que qualquer elemento, né? Se eu pegar um elemento arbitrário de X, então esse elemento, né, tem que ser elemento de Y também. Então a única coisa que a gente sabe é isso, tá? Então como é que eu mostro que A está contido em A? Bom, eu pego um elemento qualquer de A e mostro que está em A. Viu? Eu falei que era mais sem graça, né? Meio que isso aqui é só mesmo escrever, né? Tipo assim, né? Olha, é, se x pertence a A, então x pertence a A. Pronto, acabou, né? Aqui você pode imaginar o seguinte, né? Olha, é como esse primeiro A aqui está fazendo o papel de x, né? E esse segundo A aqui está fazendo o papel de y nessa definição, tá? Não é nada além disso, viu, gente? Agora a segunda já é um pouco melhor, assim, né? Para a gente ver o que está acontecendo, né? Porque o que acontece? Então, aqui como é que funciona? Eu tenho se isso, então isso, né? Então, o que está acontecendo? Eu estou assumindo que isso aqui é verdade e que isso aqui também é verdade. Então, assumindo que essas duas inclusões são verdadeiras, eu quero provar que essa inclusão também é verdadeira, tá? Usando a única ferramenta que a gente sabe até o momento, né? Que é como é que a gente explicita, né? Como é que a gente mostra que um conjunto é contido em outro, né? Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente vai ter que pegar um elemento qualquer aqui do conjunto A, usar essas duas informações aqui que a gente está supondo serem verdadeiras e concluir que esse elemento que a gente pegou a princípio aqui em A também é um elemento de C, tá? Então, essa é a estratégia que a gente vai estar usando, tá certo? Então, vamos lá, ó. Então, primeiro, a gente pega um elemento qualquer de A. Para pegar um elemento qualquer de A, a gente coloca uma letra, né? Escolhe uma letra qualquer, né? E uma vez que você escreveu dessa maneira, significa que você está pegando
um elemento qualquer do conjunto, tá? Porque a princípio você tem que mostrar o quê, né? Que todo elemento daqui está aqui, né? Mas se você pegar um elemento arbitrário, né? Tipo um representante arbitrário, então se esse representante arbitrário também estiver em C, então isso significa que todo elemento de A vai estar em C também, certo? Então, beleza, né? Então, uma vez que a gente pegou esse elemento arbitrário de A, vamos usar essa primeira informação que a gente está supondo verdadeira. Então, eu sei, o que que eu sei? Eu sei que A está em B. Desculpa, sei que A está contido em B. Então, se A está contido em B, então significa que todo elemento de A também é elemento de B. Então, X pertence a B. Ah, e qual que é a outra informação que a gente está supondo verdadeira? Que B está contido em C. Ou seja, todo elemento de B também é elemento de C. Então, nesse caso, a gente tem que o X é elemento de B. Então, por isso aqui, né? Então, na verdade, aqui faltou um pouco mais de coisa, ó. Seja X, aí falta assim, ó. Como A está contido em B, segue que X pertence a B, tá certo? E agora, o que que acontece? Bom, aí sim, né? Aí agora a gente continua, né? Como o B está contido em C e o X pertence a B, então o X está em C também. Então, como X pertence a B e B está contido em C, então X pertence a C. Então, com isso, né, a gente mostrou que eu peguei um elemento qualquer de A e ele está em C, né? Então, beleza, né? Então, com isso a gente mostrou que A está contido em C, que é basicamente aquele desenho lá, né? Então, aqui você tem, se eu tenho que A está contido em B, né? E eu sei também que B está contido em C, então eu concluo que A está contido em C, tá? Que eu peguei um elemento daqui, esse elemento também está dentro de B, e B está dentro de C, né? Então, tá tudo certo. Beleza, então agora resta a gente checar, né, essa terceira propriedade, que diz o seguinte, né, que se... Vou até copiar ela novamente, tá? Então, temos aqui a nossa terceira propriedade, né, que diz que se A está contido em B e B está contido em A, então A é igual a B. Bom, a primeira coisa que tem que estar claro para a gente é o seguinte, né, que dizemos que dois conjuntos são iguais se eles possuem os mesmos elementos. Razoável isso, né? Tá certo? Bom, então observe agora o seguinte, né? Que se eu tenho que A está contido em B, então isso significa o quê, né? Que todos os elementos de A estão em B. Então, e se eu tenho B contido em A, o que que isso significa? Significa que todos os elementos de B estão em A. Certo? Então, o que que acontece? Ó, se todos os elementos de A estão em B e todos os elementos de B estão em A, então não resta outra
alternativa, né? Esses dois conjuntos têm que ser iguais, tá? Tudo bem? Beleza. Então, em geral, né, quando a gente quer provar que um conjunto é igual ao outro, a gente começa provando que um está contido no outro e o outro está contido no um, tá? Então, isso é realmente muito importante. Beleza, agora vamos falar de um conjunto que é bacaninha também, é bem interessante, que é o conjunto vazio, que é o conjunto que não significa nada, mas é muita coisa, sabe? Que não significa nada, mas é muito importante. Bom, a gente pode definir o conjunto vazio como o conjunto que não possui nenhum elemento, tá? Então, é o conjunto que não possui elementos, tá? É, E ele possui algumas representações, né? Por exemplo, em alguns livros, você pode encontrar ele com esse símbolo aqui do zero cortado, ou essas chaves com nenhum elemento dentro, né? Porque a gente pode representar o conjunto também descrevendo seus elementos. Então aparece assim. E também costuma aparecer desse jeito aqui, ó, como representado como um elemento que satisfaz alguma propriedade, né? Então a propriedade é essa. Então olha só que interessante isso aqui, ó. O vazio também pode ser escrito como o conjunto dos elementos que são diferentes dele mesmo, tá? Como todo elemento é igual a ele mesmo, né? Então não existe elemento que satisfaça essa propriedade, tá? Por mais estranho que isso, bom, por mais estranho que esse conjunto aqui possa ser, mas nada impede que eu possa definir ele, né? Isso aqui é uma propriedade, né? A propriedade que diz que um elemento é diferente dele mesmo. Agora, se existe elementos que são diferentes dele mesmo, aí já é uma outra conversa, né? Que no caso não existe. Então isso aqui também é uma outra maneira da gente estar definindo um conjunto vazio, tá? O conjunto vazio, ele tem, como é que eu posso dizer, né? Uma propriedade, mesmo ele não, tipo, não possuindo nada, ele está dentro de todo o conjunto, né? Tipo, que faz um certo sentido, né? Tipo, que todo conjunto possui, além de alguma coisa, tipo, pode ser que ele também não possua nada também, né? Tipo, qualquer conjunto pode possuir um pedaço vazio, sabe? Isso não tem problema nenhum, tá? Então, na verdade, é isso que a gente vai mostrar, né? Que, dado um conjunto qualquer, o vazio sempre vai ser um subconjunto, né? Sempre vai existir um pedaço que não possui nada. Sim, tipo, é razoável, né? Dado um conjunto qualquer, a gente poder pegar um pedaço que não tenha nada, sabe? Mas como é que a gente escreve isso? E esse que é o porém, né? Então, mais uma proposição. É, seja x um conjunto, tá? Então, ó, repare o seguinte, né? Eu vou mostrar que o vazio ele é subconjunto de x, não um elemento, tá? Isso é muito importante também de se tomar nota, tá? Tá certo. Só deixa eu ver aqui se eu não esqueci nada para trás quando eu falei do vazio. Não, acho que não. Acho que é isso mesmo. Tá. Então vamos lá. Como é que a gente mostra isso? É, a gente vai usar aqui, em geral, né, provas que trabalham com conjunto vazio.
a gente faz usando o método de redução ao absurdo, né? Que a gente viu lá atrás para mostrar que a raiz quadrada de 2 não é racional, tá? Ou seja, é um número irracional, tá certo? Então, mais uma vez, né, a gente vai vamos usar o método de redução ao absurdo. Ou seja, o que que a gente vai fazer? A gente vai supor que a nossa conclusão é falsa e tentar gerar alguma coisa contraditória, tá? Então, vamos lá. Ó. Então, vamos começar supondo. Suponha que o vazio não é subconjunto de X, tá? Que a gente pode representar o não está contido, né? Também cortando, né? Tá certo? Eu esqueci de falar lá atrás, né? Mas a gente pode representar se um elemento não pertence a X, né? A gente pode falar, usar esse símbolo, né? Cortando o pertence, né? Assim como a gente tem, né? Se a gente supor que um conjunto não está contido em outro, a gente pode usar também esse símbolo aqui de como se a gente estivesse cortando, né? A inclusão, tá certo? Muito bem, né? Então, se o vazio não está contido em X, então o que acontece? Significa. O que que significa um conjunto estar contido no outro, né? Significa que todo elemento daqui vai estar aqui, né? Porém, como eu estou falando que esse conjunto não está contido aqui, significa o quê? Que existe um elemento que está aqui, mas não está aqui. Tudo bem? Ó, se isso aqui está contido aqui, significa que todo elemento daqui é elemento daqui. Eu negar isso significa o quê? Que existe pelo menos um elemento daqui que não está aqui. Então, existe um elemento que está aqui, tal que não está aqui. Tá certo? E aí o que que acontece? Bom, a gente chegou numa contradição aqui bem rápida, né? Qual que é a contradição? A contradição é o seguinte, né? Que a gente tem que o conjunto vazio não possui elementos, mas aqui a gente falou que ele possui, né? Então, esse é o problema, essa é a contradição, tá certo? Porque uma vez que a gente fala que isso aqui não ocorre, né? Então significa que esse elemento existe. Então, que é uma contradição. E, portanto, né? O vazio está contido em X. Ah, e aqui é um conjunto qualquer, viu, gente? Então, seja X um conjunto, então não importa a cara dele. Tá certo? Muito bem, né? Então, como eu disse anteriormente, né, nada impede também que a gente tenha conjuntos, né, de conjuntos. Então é isso que vamos ver agora, né? Que é o que seria o conjunto de subconjuntos. Tá certo? Bom, dado um conjunto A, existe um conjunto chamado de conjunto das partes de A. E esse conjunto, a gente usa esse seguinte símbolo aqui, ó, que é o P de A. Esse P com esse desenho aí, sabe? E esse conjunto é o quê? É o conjunto formado por todos os subconjuntos possíveis do conjunto A.
que também podemos escrever da seguinte forma, olha, são todos os conjuntos B, tais que B está contido em A. Então, os elementos desse conjunto aqui, P de A, que é o conjunto das partes de A, são o quê? São subconjuntos de A, tá certo? Por exemplo, caso a gente considere o A como sendo esse conjunto aqui, formado pelo vazio, pelo... Desculpa, vamos lá. Formado pelo... Eu já me adiantei aqui. A, B e C. O que seria o conjunto das partes desse conjunto? Então vai ser o quê? Vai ser o conjunto formado por todos os seus subconjuntos possíveis. Então, a gente acabou de ver que o conjunto vazio, ele é um subconjunto de qualquer conjunto. Então, no caso, se ele é um subconjunto de qualquer conjunto, o vazio também vai ser o subconjunto do conjunto A, tá? Então, ele vai passar a ser um elemento aqui no conjunto das partes, tá certo? Quem são os outros subconjuntos possíveis aqui que a gente tem? Bom, a gente tem o unitário do A, a gente tem o unitário do B, a gente tem o unitário do C, a gente tem subconjuntos com dois elementos, né? Por exemplo, a gente tem o subconjunto formado por A e B, outro subconjunto formado por A e C, e o outro subconjunto formado por B e C. Tá faltando algum subconjunto? Ah, o próprio conjunto todo, né? O conjunto é subconjunto dele mesmo. Então você poderia escrever aqui, ó, A, B e C. Tá certo? Muito bem. Nota o seguinte, né? Que o vazio, né? Na verdade, ele sempre vai estar dentro, né, do conjunto das partes de qualquer conjunto, tá? Ah, bom, já que a gente está falando tanto no vazio, né? O que seria partes do conjunto vazio, né? O que seria isso, tá? Será que a gente consegue repetir o que a gente acabou de fazer? Bom, vamos imaginar o seguinte, ó. A primeira coisa que a gente tem é o seguinte, que o vazio, ele vai ser elemento de qualquer conjunto das partes, né? De qualquer coisa, tá? Por quê? Porque o vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto, né? Em particular, o vazio, ele é subconjunto dele mesmo, né? Isso aqui não tem problema, tá? Então, o vazio, como ele é subconjunto dele mesmo, então ele vai se tornar um elemento, né, do conjunto das partes. E aí, beleza, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, vamos escrever assim, a gente tem o vazio, né? Vamos botar uma vírgula. E aí, o que que a gente fez lá em cima? A gente checou, né, todos os subconjuntos possíveis, né, que a gente gera. Bom, o único subconjunto que a gente viu por enquanto é o vazio, mas existe algum outro? Não existe, né? Então, o conjunto das partes do vazio é quem? É o unitário do vazio, tá? E aqui cabe uma observação, que é o seguinte, né? Que isso daqui é completamente diferente disso daqui. Por quê? Porque isso daqui é o conjunto vazio, né? Que não possui nenhum elemento. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um conjunto unitário, que possui um elemento, né? E esse elemento é o vazio, é o conjunto vazio. Tá certo? Então só toma cuidado com essas coisas aí, tá? Muito bem, agora vamos ver mais um resultado, né? Com relação a conjunto das partes. E a gente tem o seguinte, mais uma proposição que diz assim, ó, A está contido em B, C, I
somente se o conjunto das partes de A está contido no conjunto das partes de B, tá? A primeira coisa que a gente analisa aqui para mostrar isso é o seguinte: a gente tem um C e somente C, né? Então, funciona assim. Se eu supor que isso aqui é verdade, então eu preciso provar que isso daqui é verdade. E depois, então, feito isso, é como se eu estivesse provando se isso, então isso, tá? Mas o se e somente se é a mesma coisa de colocar se isso, então isso, e se isso, então isso. Então, a primeira coisa que a gente prova é se vale isso, então a gente conclui isso. E depois a gente prova o quê? Que se vale isso, então a gente conclui isso. Tá certo? Então, vamos deixar anotado, ó. Então, vamos supor que isso aqui vale. Então, supondo que A contido em B vale, tá? Vamos provar que partes de A está contido em partes de B, tá? Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai pegar um elemento daqui e mostrar que ele está aqui, né? Porque eu quero mostrar essa inclusão de conjuntos, tá? Então, vamos fazer isso, né? Então, seja, eu vou pegar um elemento daqui, tá? O que que significa x pertencer a partes de A? Partes de A é o conjunto formado de todos os subconjuntos de A. Se ele é formado de todos os subconjuntos de A, então o x, em particular, vai ser um subconjunto de A. Então, logo, x é um subconjunto de A, tá certo? A gente está supondo o que é verdade? A gente está supondo que A está contido em B é verdade nesse caso. Se A está contido em B, então, olha só, eu tenho que x está contido em A e tenho que A está contido em B. Então, pelo que a gente mostrou agora há pouco, por esse item 2, se eu tenho que um está contido no outro e o outro está contido no terceiro, então o primeiro está contido no terceiro, né? E a gente usa a mesma coisa aqui, né? Se esse está contido nesse e esse está contido nesse, então o x está contido no B. Então, pela proposição, né, que a gente provou agora há pouco, né? Segue que x está contido em B, tá? E se x está contido em B, o que que isso significa? Significa que x é um subconjunto de B. Então, o x ele pertence ao conjunto das partes de B, tá? Muito bem. Então, agora, o que que a gente fez? Com isso a gente mostrou que se A está contido em B, então partes de A está contida em partes de B. Agora a gente vai fazer o contrário. Agora, supondo, né? Vou até colocar na outra lousa. Agora, supondo que partes de A está contido em partes de B, vamos mostrar que A está contido em B. Tá, então a gente está supondo agora que isso aqui é verdadeiro e a gente quer provar isso. Para provar isso, o que que a gente precisa fazer, né? A gente precisa pegar um elemento qualquer aqui do A e mostrar que ele está em B usando isso aqui de alguma maneira. Tá bom? Então vamos lá. Então seja um x pertencente a A. Tá, como é que eu uso isso agora? Que aqui fala o quê, né? Fala que todos os subconjuntos de A também são subconjuntos de B. Só que aqui, esse cara aqui não é um subconjunto de A. Esse cara aqui é um elemento de A. Então, a gente precisa, de alguma maneira, né, identificar isso aqui com algum subconjunto de A para a gente utilizar essa hipótese.
E aí é o seguinte truque que a gente faz. A gente vai pegar o seguinte, olha, se esse cara aqui é um elemento de A, então, quando eu pego o conjunto unitário com esse elemento, isso aqui é um subconjunto de A, tá certo? E se isso aqui é um subconjunto de A, então isso aqui é um elemento do conjunto das partes de A. Tá? E o que que a gente sabe? Ah, a gente sabe que isso aqui, né, que partes de A está contido em partes de B, tá? Então, se esse x aqui, se esse cara aqui é um elemento daqui e esse conjunto é contido nesse, então esse cara aqui vai ser um elemento desse. Opa, tá? E se isso é um elemento desse, o que que acontece? Então, isso aqui é um subconjunto de B, tá? E se isso aqui é um subconjunto de B, o que que a gente pode concluir disso? Que todos os elementos daqui, olha só, se isso aqui é um subconjunto de B, significa que todos os elementos daqui são elementos daqui. Mas esse conjunto possui um único elemento, que é x. Então, x é um elemento de B. Certo? E com isso, a gente mostrou o quê, né? Que A está contido em B. Muito bem. Agora vamos dar mais algumas definições, né? O que que seria a diferença entre conjuntos? Bom, dados A e B, né, conjuntos, muitas vezes, né, é útil, né, o conjunto formado por elementos que estão em A, mas não estão em B, tá certo? E a gente pode representar dessa maneira aqui, ó, que é o conjunto dos elementos que estão em A, tal que não está em B, tá certo? Você pode imaginar o seguinte, né, que você tem um conjunto A aqui, tá? Aí você tem um conjunto B, tá? Que é esse aqui, e aí esse conjunto representa exatamente esses termos, né? Os termos que estão em A, mas não estão em B, tá certo? Então aqui a gente tem a definição de diferença de conjunto, né? Em alguns livros também pode aparecer dessa forma, que também é a mesma coisa, tá? E note o seguinte, né? Que o conjunto B, ele não precisa estar contido em A, né? Nesse caso aqui, a gente viu que, por exemplo, tem gente de fora, né? Bom, você pode fazer o seguinte, né? Você pode pegar, por exemplo, vamos lá, ó, o conjunto A como sendo o conjunto dos x pertencente a R, né? Tal que x é maior do que zero, tá? E aqui você tem B como sendo, por exemplo, o conjunto dos x pertencente a R, tais que x é menor ou igual a 5, tá? Aí o que que significa eu fazer A menos B aqui, né? Então aqui é o seguinte, né? Você tem a sua retinha real, tá? E aqui você tem o zero, né? Aqui você tem esse conjunto, que é o conjunto A, né? Que é todo mundo que é maior que zero, tá?
E aqui você vai ter o seu conjunto B, que ele está aqui no 5, né? Ele inclui o 5, né? Aqui não inclui o 0, né? Então, provavelmente você deve estar vendo isso em fundamentos, né? Então aqui você deixa a sua bolinha aberta, né? Aqui você deixa a sua bolinha fechada. E você tem esse outro conjunto aqui, que é o conjunto de todos os elementos, né? Que são menores ou iguais a 5, tá certo? Aí o que que acontece? Que eu quero pegar a diferença, né? Eu quero pegar os elementos que estão em A, mas não estão em B, né? Quem são os elementos que estão em A, mas não estão em B? Bom, são todos os elementos que são maiores, né, do que 5, né? Então você vai pegar esse pessoal aqui que sobrou, né? Tá certo? Então vai ser justamente esses caras aqui, né? Então A menos B vai ser o que nesse caso, né? Vai ser o conjunto dos x pertencente a R, né? Tal que x é maior do que 5, tá certo? Aí você tem a diferença, né, entre os dois conjuntos. Muito bem. Bom, gente, a aula já está um pouco longa, né? Ainda tem bastante coisa para falar de conjuntos, né? Mas eu vou estar dividindo o conteúdo agora com o próximo vídeo que já vai subir junto com esse, tá? Então, cuidado sempre, viu, gente? Continue se cuidando, tá? Ainda estamos vivendo em tempos bem complicados, mas vai passar. E até a próxima.